Olá, meu nome é Thiago. Hoje estou gravando esse vídeo, uma forma de testemunho do que Deus me revelou, do que Deus ele me mostrou através de um sonho. Este sonho ele começou exatamente, foi no dia 23 de janeiro de 2022. Foi dia 23 de janeiro, se eu não me engano, deu num domingo. Foi num domingo. E eu tive um pesadelo. Antes de eu começar a contar o meu testemunho, vou fazer uma pergunta no início desse vídeo, e essa pergunta eu vou fazê-la novamente quando eu terminar esse testemunho. A pergunta que eu fiz para mim mesmo: qual a probabilidade disso acontecer? Então você vai aí estar vendo todo o meu relato e no fim você vai tentar responder essa pergunta. Então vamos lá. O meu testemunho antes de mais nada, eu queria gravar esse testemunho porque eu senti de Deus mostrar como Deus ele pode falar com você, como Deus ele pode revelar a você coisas que hão de vir, coisas que hão de acontecer, profecias. E era uma manhã de domingo, uma madrugada. Eu tive um sonho ou um pesadelo, vou colocar mais como um pesadelo, e nesse sonho eu estava num apartamento. Eu lembro que eu estava num prédio, e esse prédio ele dava de frente para o mar, de frente para a praia, e eu estava sozinho nesse apartamento, não tinha ninguém comigo. E num primeiro momento, a minha esposa, eu lembro que a minha esposa Karina, ela não se encontrava ali. Ela parece que tinha saído para resolver alguma coisa. E eu estava ali e do nada eu comecei a ouvir um barulho muito, muito grande, muito forte, como se fosse um foguete, um barulho assim estrondoso. Eu fiquei assustado naquele momento e a minha primeira reação foi abrir a janela, abrir a cortina e verificar o que tinha acontecido lá fora, o que estava acontecendo. E quando eu olhei para cima, assim que eu avistei os céus, eu vi uma bola enorme de fogo descendo em direção ao mar. E ela estava muito longe, essa bola de fogo. E foi em questão assim de 2 segundos, foi muito rápido, e ela veio e teve um impacto com o mar. E nesse impacto houve um choque muito grande, houve um abalo muito grande na terra, no mar. Houve uma onda de choque num raio enorme, e naquele momento eu só me abaixei e tentei me proteger. E quando houve aquela bola, teve aquele impacto, deu aquela onda de choque, arrebentou com tudo lá fora, estilhaçou as janelas, quebrou a janela da onde eu estava, veio uma fumaça esverdeada, tóxica também, onde eu passei mal nesse pesadelo que eu tive, e assim, foi terrível. Retratando, foi o meu pesadelo foi um apocalipse. Foi literalmente a volta de Cristo naquele cenário. É um cenário do fim. Aí depois desse primeiro impacto, né, tentei fechar as janelas, tentei me proteger ali, mas não teve tempo, como eu disse, foi muito rápido, foi quase que instantâneo.
E nesse momento ouvi muitos gritos, muito barulho, muita coisa acontecendo do lado de fora. Aí eu fui, me levantei daquela situação. Naquele primeiro momento eu consegui me proteger, não me machuquei. Mas aí quando eu abri a janela e fui ver o que estava acontecendo lá do lado de fora, vi muita destruição, muita água, inundação, coisas pegando fogo, pessoas correndo, pessoas talvez ali que tinham morrido, não me lembro tão bem, né, nessa questão aí. Algumas cenas assim eu já esqueci, né? Mas assim, é um cenário de destruição. E quando eu olhei para cima de novo, aí veio várias bolas de fogo, de várias direções, de tudo quanto é lugar, vinha de cima, caindo sobre a terra. Menores, outras bem maiores, e outras do mesmo tamanho que teve o impacto no mar, e outra também que estava vindo, só que essa que estava vindo em minha direção. E ela era muito maior do que a primeira. E ela exatamente estava vindo aonde que eu estava. E naquele momento, a única coisa que passou na minha cabeça foi, não dava tempo de eu descer, de eu fugir, não dava tempo de eu fazer nada. Eu simplesmente me prostrei, me ajoelhei, levantei as minhas duas mãos para o céu e entreguei a minha vida ao Senhor. E eu lembro que no sonho eu disse assim: eis-me aqui, receba a minha alma, receba o meu espírito. Foi essas palavras que eu falei no fim desse pesadelo. E depois disso, eu senti um grande aperto no peito e veio um clarão, uma imagem de um clarão muito forte. E eu não lembro mais depois o que aconteceu. E nisso eu me despertei. Me despertei desse sonho, me despertei desse pesadelo. Isso foi exatamente 5:30 da manhã, nessa manhã de domingo. E eu não sei se como é que eu posso expressar, mas quando você acorda daquele sonho, que aquele sonho é muito, parece que você estava vivendo aquilo, uma realidade, uma coisa tão real, e aquilo ali mexe com o teu corpo. Eu levantei com o coração batendo muito forte, assustado, com medo. Naquele momento daquele clarão, foi o fim ali do pesadelo. Eu senti um aperto muito forte no peito e uma sensação realmente de morte, assim, do fim. E nisso eu acordei, me despertei, aí eu saí do meu quarto, minha esposa ainda estava dormindo, vim para a sala, aonde que eu tô aqui mesmo gravando esse vídeo. Aí eu vim aqui me recompor, respirar, porque eu estava muito assustado. Foi um pesadelo muito forte, um pesadelo terrível. Não sei, assim, nunca tinha sonhado uma coisa assim, e nesse dia eu sonhei isso. Aí eu parei, pensei e falei assim, não, foi só um pesadelo, não foi nada demais, coisa da minha cabeça, acontece, é um pesadelo. Ok. Aí passou uns 15 minutos, mais ou menos, umas meia hora. Aí a minha esposa, ela desperta, ela acorda e a primeira coisa que ela vem me dar um bom dia, falou comigo bom dia e me falou assim, nó, tive um pesadelo, tive um sonho com você. E nisso, aí eu pensei, né, nó, eu acabei de sonhar aqui, acabei de ter um pesadelo. E ela vem e me fala, aí eu perguntei, que você sonhou comigo, né? Qual que foi o sonho? Aí ela falou assim, eu não me lembro bem qual que foi o sonho. Eu me lembro de algumas cenas, e dentre essas cenas,
é que a gente estava reunido na minha família e tinha um homem que virou para você e falou assim: Tiago, lê Apocalipse capítulo 6 depois. E nisso, no sonho, ela me falou que eu abaixei a minha cabeça, fiquei pensativo e como se eu soubesse do que estava escrito ali naquele capítulo, que esse homem falou com ela no sonho. Falou comigo, aliás, né, no sonho que ela teve. E nisso, ela não lembra quem que também é esse homem. Ela lembra que eu estava no sonho e que esse homem disse para me ler Apocalipse capítulo 6. Pois bem, aí eu falei assim: nossa, eu também tive um pesadelo. Mas até então, eu não dei crédito, nesse primeiro momento eu não dei crédito ao que ela disse para mim. Mas aí eu falei assim: eu sonhei que a gente estava nos fins dos tempos. Eu sonhei com meteoros, não sei o que estava caindo do céu, estava arrebentando com tudo, destruindo tudo, todo mundo estava morrendo. E no sonho também veio uma em minha direção e eu acabei morrendo. Só que eu me despertei no sonho. Aí, na curiosidade, eu virei para ela e falei assim: pega a Bíblia, deixa eu ler isso aí que esse homem disse que era para eu ler. Eu não sabia o que estava escrito lá no capítulo 6. E nesse capítulo 6, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que nesse capítulo fala sobre a abertura dos selos. E dentre essas aberturas desses selos são os acontecimentos que estão por vir antes da volta de Cristo, né? E eu comecei a ler esse capítulo 6, peguei a Bíblia e comecei a ler. E tem uma parte lá, se você for acompanhar, se eu não me engano, no versículo 12 ou 13, se eu não me engano, começa a falar mostra exatamente o meu sonho, que eram os acontecimentos cósmicos. Começa a falar lá que o sol ficará negro, a lua se tornará como sangue, as estrelas cairão do céu, cairão sobre a terra, e haverá terremotos e todas as tragédias. Se você for ler na íntegra, você vai ver todos esses acontecimentos, que foi exatamente o que eu sonhei. Então, quando eu li isso, eu fiquei assustado, eu arrepiei do pé à cabeça. Eu falei assim: meu Deus, como que pode eu acabar de acordar de um pesadelo, eu não ter dito esse pesadelo, só falei com minha esposa que eu tive um pesadelo, e logo em seguida ela acaba de despertar e fala que teve um pesadelo e que um homem disse num sonho para mim, para ler Apocalipse 6, que revela exatamente o meu sonho. E que ela não sabia quem era esse homem, ela não lembrava quem era esse homem. Então, assim, eu fiquei assustado, impactado. É como se ela tivesse num futuro presenciando o que estava acontecendo através da revelação que Deus estava me dando através desse sonho. Uma coisa assim, não sei, uma coisa assim muito rara assim, de se acontecer. Então, fica aí esse testemunho, eu queria compartilhar. Deus tocou no meu coração para compartilhar. Para quem estiver vendo esse vídeo, puder aí se arrepender, se você ainda não está no caminho de Deus, se você ainda não tem um certo conhecimento, mas que você possa começar agora a buscar, porque Deus está dando uma oportunidade
para você, Ele está dando oportunidade para mim, Ele ainda está dando a oportunidade para nós, para a gente corrigir dos nossos caminhos errados e seguir o caminho correto, e seguir o caminho dele, reconhecer Ele como o seu Senhor e Salvador. Então, se você ainda não frequenta uma igreja, se você ainda não conhece a Deus, busque, procure uma pessoa, procure um pastor, procure um missionário, procure alguém que possa te guiar aonde que você esteja, independente de qual cidade você esteja. Deus, Ele é contigo, independente das suas mazelas, dos seus erros, independente de tudo aquilo que o pecado tornou você hoje, da pessoa que você se tornou. Deus, ele veio para dar vida e dar vida em abundância. E Ele veio para salvar. Ele veio para resgatar todos os pecadores. E Ele veio ainda para resgatar você, para você morar no céu, para você ter a vida eterna juntamente com Ele. Então, Deus, Ele manda falar com você nesse momento, que você venha se arrepender, que você venha buscar Ele e que você venha ainda ter um encontro verdadeiro com Ele, porque ainda dá tempo. Estamos vivendo os fins dos tempos, estamos vivendo muitas coisas vêm acontecendo nos dias de hoje, então ainda dá tempo. E que possamos conhecer esse Deus, esse Criador, enquanto ainda Ele nos proporciona essa oportunidade. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu espero que Deus te ilumine, te guie no caminho correto, no caminho certo. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus faça a vontade dEle na sua vida. Pode ter certeza que com Ele tudo se endireita, com Ele tudo se faz novo. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E se esse testemunho meu te impactou, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, para que o nome dEle seja glorificado. Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.